Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Horato e hoje eu vou falar sobre corrupção, mais precisamente sobre o ranking de corrupção do mundo, de 180 países. E o Brasil, como é que está nesse ranking? Senhoras e senhores, façam suas apostas, quem dá mais? O Brasil está péssimo, né? Nós, como todos nós poderíamos imaginar, está péssimo. Então, de 180 países que são há décadas avaliados anualmente pelo portal Transparência Internacional, o Brasil está em 107º lugar, ou seja, de do total de 180 países, como se fosse uma corrida de cavalo, por exemplo, ou de carros da Fórmula 1, de qualquer outro tipo de fórmula, o Brasil está na posição 107. E já esteve bem melhor, com certeza. Só que ele tem mantido essa posição 107 aí, que foi aferida o ano passado, em 2025. Então vamos ver como é que evoluiu o Brasil nos últimos anos. Para vocês terem uma ideia, na época do Fernando Henrique, o Brasil ocupava a posição 45, 46, 44, segundo o mesmo portal. Não são diferentes avaliadores, exatamente o mesmo, com os mesmos critérios. Então o Brasil não era um dos melhores do mundo, mas estava, em relação a hoje, muito mais bem situado, muito melhor situado. Por exemplo, lá em 2097, por exemplo, o Brasil ocupava a 37ª posição. Em 98, a 46ª. Em 99, a 45ª. Em 2000, a 49ª. Em 2001, a 46ª. Em 2002, que foi o último ano do governo Fernando Henrique, ocupava a 45ª posição. Era uma posição ruim, mas era com certeza bem melhor do que a de hoje, né? Em 2003, o primeiro ano do governo Lula lá, então, já subiu 9 pontos, ou seja, já desceu 9 pontos. Ele foi para a 54ª posição. E de lá para cá, só ladeira abaixo. Então vamos lá. Em 2015, por exemplo, que era o governo da Dilma, ele já estava na 76ª posição, 76. Em 2016, 79, o último ano da Dilma. Em 2017, no governo do Temer, 96, caiu mais 20 pontos, mais 17 em relação a 2016. Em 2018, o último ano do governo Temer, foi para a 105ª posição. 2019, na época do Bolsonaro, aquele cara que está preso, a posição era quase igual a de hoje, 106ª posição. Em 2021 melhorou um pouquinho, 10 pontos, foi para 96. Em 2022 foi para 94, que não dá para ter muita corrupção, até teve por conta da pandemia. Para quem não se lembra, teve corrupção em cima pelo menos tentativa de corrupção em cima da venda das vacinas que, se eu não me engano, o laboratório Moderna oferecia para o Brasil por $3 a cada dose, e alguém lá ligado ao Ministério da Saúde estava já intermediando e vendendo a $4 e estava comprando 2 milhões de dólares, 200 milhões de doses, ou 400 milhões, não me lembro mais, eu gravei um vídeo sobre isso, 400 milhões de doses a $4. Então, $1 a mais. Então, isso aí dava aí uma propina, digamos assim. Não era comissão, porque o laboratório se propôs a vender direto para o governo, não queria atravessador nem intermediário. O laboratório fez a coisa certa. Mas um cara
o Bolsonaro se negava a comprar porque dizia que não existia a doença da Covid, que não existia a pandemia, que era invenção da Globo, e que se o povo tomasse remédio para verme, ivermectina, que ia sarar. A mãe do dono da Avan tomou ivermectina e morreu. E igual ela, milhares, milhões de brasileiros fizeram a mesma coisa porque acreditaram no guru, no xamã Messias Bolsonaro e tomaram quer dizer, morreram. Então, foi o que aconteceu. Então, o que acontece, meu povo querido e amado? Por que acontece isso no Brasil? Porque nós escolhemos mal nossos representantes. A partir do momento que a gente escolhe mal o cara que vai ocupar o cargo mais importante, que é o cargo de presidente da República, que a gente escolhe um Zé Mané qualquer aí, uma mula sem cabeça, um mito, uma farsa. Vocês sabem que mito, farsa e história da carochinha é a mesma coisa. Quando você escolhe o cara signatário da história da carochinha, que vem para contar lorota na tua cabeça, é lógico que não vai prestar. Tanto é que o cara está preso, né? Foi condenado a 27 anos e 3 meses de cadeia. E tem gente que diz que é pouco, eu acho que está razoável, né? Então, o outro que está aí agora já tinha sido condenado a mais de 20 anos de cadeia, mas daí veio a fada madrinha, já acontece a história bonita, história infantil. A fada madrinha fez plim na cabeça dele e anulou as condenações, anulou as provas. As provas eram fartíssimas. Só que a fada madrinha, pelo menos, ela teve a decência de dizer que não estava inocentando o Capial. Ela só disse que não gostou do apadrinhado dela ser julgado em Curitiba. Ele poderia ser julgado em Marte, na Lua, em Vênus, mas não em Curitiba. Ele foi julgado em Curitiba, e daí, porque ele foi julgado em Curitiba, aqui em Curitiba o CEP é 80 mil, e ele não gosta do número 80 mil. Ele consultou um numerologista lá e falou, cara, 80 mil tem o número de azar, e é o número de sorte e de azar do Lula, então ele não pode ser julgado lá. E daí, com todo respeito à numerologia, mas foi o que aconteceu, pelo menos foi o que me disseram, não sei se é verdade. Aí anularam as provas e anularam também as condenações. Aí o cara tá aí, fazendo besteira de novo. Então, e tem gente que quer que ele continue fazendo besteira, veja só como o povo gosta de besteirol. Então, é isso que acontece quando a gente escolhe mal nossos representantes. Se a gente escolhesse bem, o Brasil ia crescer 3, 4, 5, 6%, 7, 8, 10% ao mês, como acontece na China. Que lá os caras têm no mínimo 2 faculdades, os presidentes da China. Eu gravei um vídeo sobre isso. Os caras são pós-graduados, são inteligentíssimos, são graduados. Não é um cara que fez Mobral, 4ª série, capitão expulso do exército, que deve ter feito o EJA para se formar no 2º grau. Então, aí não presta. As pessoas que só fazem isso, é um direito delas, é a escolha ou opção, ou é o que sobrou para elas. Mas as pessoas que fazem isso são decentes, são honestas, que têm caráter íntegro, elas não se candidatam a presidente, não se candidatam a vereador. Elas têm respeito ao país, têm respeito à cidade que moram, ao estado que moram, aos vizinhos, à coletividade, têm respeito ao povo brasileiro. Mas o cara que só fez 4ª série, quer dizer, ele não está preparado para ser presidente. Ele não entende de leis, ele não entende de economia, ele não entende de administração pública, ele não entende de administração de pessoal, ele não entende de administração de pessoas, ele não entende de administração estratégica, ele não entende de marketing, ele não entende de coisa nenhuma. E daí vai ser presidente. Vai prestar? Não. Mesmo que o cara fosse decente, honesto, não ia dar certo. Porque ele não tem formação e conhecimento científico para administrar um país do tamanho do Brasil, que é maior que
10 mil multinacionais juntas, as 10 mil maiores multinacionais do mundo, exigem diretorias extremamente competentes, presidente, diretores, CEO, e diretor de marketing, diretor de logística, diretor financeiro, diretor estratégico, diretor de pessoal, diretor de administração, diretor de... Enfim, só a diretoria é gigantesca, é como se fossem os ministros, gente extremamente competente. Aí o atual, veja o perfil dos ministros que ele colocou lá. Tem alguns que são competentes, o Geraldo Alckmin, por exemplo, e mais uns 10 ou 15 são muito bons, mas tem gente que ele contratou por afinidade, só por afinidade. Não tem como prestar esse troço. Não dá certo. E é por isso que o Brasil cresce 0,5%, 1%, 2%. E pior, tem um índice de corrupção grande. Porque o próprio signatário desse governo, que já está no terceiro mandato, apesar de ter sido candidato 6 vezes já, agora vai ser candidato pela 7ª, se a justiça deixar, provavelmente vai deixar porque é tudo amiguinho dele, né? Então eu retiro o que eu disse. Então, mas essa gente aí não vai dar certo. Não vai dar certo de novo. O Brasil vai continuar crescendo 0,1%, 0,2% e a China 7%, 8%, 10%. Porque a gente vota mal. A gente não vota com a inteligência. A gente não vota com a razão. A gente vota com a emoção. Porque o cara fala a língua do povo. Companheiro de companheira. Então, aí, mas isso não serve. Isso aí serve para circo. Circo Mambembe, nem existe mais. Circo de vila. Esse tipo de cara vai se dar bem em circo de vila. Não serve para ser presidente. Não serve para ser dono de mercado. Se ele for dono de mercado, ele vai quebrar. Não estou dizendo o mercado, a rede de supermercado com 100, 200 lojas, não. Estou falando uma loja de 300 metros quadrados. Se ele for dono de uma loja de 300 metros quadrados de supermercado, ele vai quebrar. Ele não tem competência para administrar um mercado de 300 metros quadrados com 30 funcionários. Não tem. Todos nós sabemos disso. Mas tem gente que acha que o cara é capaz de administrar um país do tamanho do Brasil, que é a 10ª economia do mundo, tem um PIB de 10, 12 trilhões de reais, alguma coisa em torno de 2,100, 2,1 trilhões de dólares. Não serve, não presta, já está provado, a história já provou. Será que o povo não percebeu que a história provou isso? Imaginou se esse país fosse administrado por um cara igual o chinês lá? Competente, decente, íntegro. Até agora ninguém disse que ele é corrupto, ninguém condenou ele a 21 anos de cadeia porque recebeu propina da Odebrecht, da OAS, porque recebeu lá 2 milhões para reformar um triplex lá no Guarujá, porque recebeu mais 2 milhões para reformar um sítio em Atibaia, porque ganhou mais 2 milhões para reformar um instituto Lulalá. Então, é isso, porque não tentou se apropriar de joias que o Brasil ganhou da Arábia Saudita e de outros países, igual o ex-presidente fez, mandou 9 pessoas resgatar as joias e depois pegou o relógio que era presente para o Brasil, vendeu nos Estados Unidos e teve que comprar o mesmo relógio pelo dobro do preço para devolver para o país. Então, é isso. A gente vota em gente indecente, gente de caráter suspeito, gente despreparada. O Brasil não cresce, o povo empobrece e o Rorato aqui se aborrece. Pelo amor do Santo Cristo, né, povo? Não dá certo. É lógico que as pessoas que estão me vendo e ouvindo são pessoas inteligentíssimas e nenhuma delas cometeu essas sandices
já citadas anteriormente no vídeo. Mas tem gente, que não são eles, evidentemente, que fizeram exatamente o contrário. E daí nós, eu, vocês, meus amigos e amigas que me assistem, que me prestigiam, pelo que eu tenho gratidão eterna, nós somos obrigados a aturar as escolhas erradas dos outros. Isso é muito triste, isso dói, porque isso prejudica todos nós, não é verdade? Então, se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, sorte, sucesso, um abraço e tchau, até mais.